Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Para nós é uma alegria poder vê-lo por aqui. Espero que você, em nome de Jesus, possa ouvir essa mensagem e ser abençoado para o louvor da glória do Senhor. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Todos acharam? Todos estão aí abertos? Tem o endereço ali na nossa página, né? No momento aí da live. O texto diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, esse texto aqui é um texto propício para esse momento em que nós estamos atravessando. Nós estamos basicamente e praticamente há 147 dias de isolamento social. 147 dias. Isso quer dizer muito tempo. É um tempo extremamente difícil para quem anda para lá e para cá, para quem está livres, né? Para quem vive uma vida normal, para lá e para cá, para quem é um humano normal. E nós temos enfrentado diversos pensamentos, somos confrontados diariamente por diversos motivos, e o principal deles é o que vai ser amanhã. A gente dorme de um jeito, numa expectativa, e no outro dia a gente já tem outra situação, outra expectativa, outra questão para ser enfrentada. E em meio a esse caos no mundo inteiro, vemos os governantes, os líderes mundiais correndo de uma maneira impressionante em busca de uma cura para um vírus mortal, né? E também, embora não vemos um final para tudo isso, as pessoas estão perdidas sem saber o que fazer diante de uma realidade incerta, e os ânimos vão sendo alterados diariamente. As pessoas vão ficando cansadas, estressadas, as pessoas, e digo, todos nós vamos ficando assim, saturados de tanta informação ruim, de tanta informação mentirosa e de tantas questões duvidosas. Então a gente acaba ficando realmente cansados, saturados e estressados com tudo isso, né? E o estresse, amados, não é aquele estresse que a pessoa fique brigando com todo mundo, irritada com todo mundo. É aquele estresse que às vezes a pessoa pode não falar absolutamente nada, mas ela está por dentro fervendo, não é? E aí é onde ela vai desencadear isso? Num problema de saúde. Aonde vai desencadear isso? Numa irritação sem explicação. Aonde vai desencadear? Vai também produzir o que na pessoa? Ela vai produzir inquietação, precipitação, uma série de questões que acabamos sendo enjaulados, acabamos sendo enclausurados, aprisionados. E uma das coisas que o diabo quer é prender as pessoas, é limitar as pessoas. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes. Bom, pois bem, se ele fez isso com os descrentes, ou seja, com aquelas pessoas que não acreditam em Deus, o que ele faz então com os crentes? O que ele faz com aquelas pessoas que creem em Deus? Ele causa situações para retardar a ação de um crente, onde o crente ele fica desanimado de tanto trabalhar, de tanto ativismo, de tanto fazer as coisas, e ele acaba desanimando de orar, ele acaba desanimando de ler a Bíblia, ele acaba perdendo o norte que ele precisa, ele acaba ficando enfraquecido, e é isso que o inimigo das nossas almas quer. Porque aí, como um guerreiro estrategista, né, se a gente pode dizer assim, o inimigo vai minando a gente com situações urgentes e emergentes. E aí, quando nós nos deparamos, nós estamos rodeados por leões.
Nós estamos rodeados por situações totalmente constrangedoras e que vai nos levar a sucumbir. Mas saiba de uma coisa, o mal não triunfará para sempre. Amém? O mal não triunfará para sempre. Deus está no controle e você pode confiar plenamente. Deus está no controle e você pode confiar plenamente nele. Ele socorre aos que são fiéis a ele. Ele socorre, ele vem em socorro. Devemos esperar em silêncio pela sua ação. Sabe que esse esperar em silêncio pela sua ação não é simplesmente ficar quieto vendo tudo acontecer e deu. Mas é você esperar pelo Senhor, mas fazer a sua parte. Muitas vezes a gente pensa que uma oração não faz efeito. Muitas vezes a gente acha que, só ora, você só faz isso. Não, a oração ela é muito mais poderosa do que uma ação. É a oração que promove a ação. É a oração que movimenta as pessoas que confiam em Deus. É a oração que acalma o coração. É a oração que tira toda a nebulosidade do caminho. Se o caminho é tortuoso, é a oração que faz aplainar. Se o caminho é nebuloso, é a oração que faz clarear. Se o caminho é duro, é doído, é a oração que faz com que seja um caminho confortável. Meu querido, aqui o Abacuque ele expressou algo normal de um ser humano. Ele, embora sendo profeta de Deus, homem usado por Deus, ele também tinha a sua limitação humana, ele também tinha preocupação. E esse homem aqui, ele viveu em meados de 606 a 604 a.C. E esse período, ele foi boca de Deus, ele manifestou o caráter de Deus, levando o povo a entender que eles precisavam sair da mira do juízo de Deus, que eles precisavam ouvir as profecias para não serem castigados. E nesse último capítulo do livro de Abacuque, ele estava proferindo que mesmo vindo o juízo de Deus através do império babilônico para destruição e levar cativo esse povo para o exílio, mesmo assim ele exultaria no Senhor, no Deus da sua salvação. Ele ainda assim confiaria em Deus. O fracasso da colheita, aqui você vê que sobre uma plantação, o fracasso da colheita e a morte dos rebanhos aqui devastariam Judá. O império babilônico, o rei da Babilônia, ele iria vir com força total contra Judá, porque Judá não estava ouvindo Deus, Judá não estava entendendo o que o Senhor estava dizendo para eles. É como um povo que nós podemos ter no nosso tempo agora. Muitos estão vivendo à vontade, muitos estão fazendo muitas coisas relacionadas a si próprios, muitos estão vivendo as suas próprias vontades, né? Não estão tendo a capacidade de abrir mão dos seus interesses e estão sendo levados por todo o vento de pensamento, doutrina, ensinamento e vida. E embora aqui Abacuque dissesse para o povo a respeito do juízo de Deus e que eles iriam ser escravizados e levados cativos, Abacuque afirmou que até em meio à fome ele se regozijaria no Senhor. As circunstâncias não controlavam os sentimentos do profeta, a não ser a fé na capacidade de Deus para lhe dar força necessária para superar a crise. A única coisa que movimentava o coração de Abacuque era saber que Deus era fiel e que no final das contas ele iria agir na terra. Ele iria fazer com que o povo ficasse realmente à deriva nas mãos do inimigo, mas que no fim isso resultaria em livramento, resultaria em bênção do Senhor. Quando nada tenha sentido para nós, quando nada tem sentido e quando os problemas pareçam ser maiores do que nós podemos suportar,
recorde que Deus fortalece. Lembre que Deus é a fortaleza do nosso coração. Tire o olhar das suas dificuldades e olhe para Deus que está acima dessas dificuldades. Aqui, quando a gente olha, e quando esse texto de 3, capítulo 3, versículo de 17 e 18, e podemos estender até o 19, expressa algo bem interessante. A figueira florescendo indicava esperança onde pudesse confiar que nada faltaria. No verso 17, parte A, mesmo não florescendo a figueira florescente era esperança. E se isso viesse a faltar, ou seja, se a esperança viesse contrária, viesse a faltar, ainda assim ele confiaria no Deus da salvação. O fruto da videira indicava que nunca faltaria a alegria e o prazer que um bom vinho pode dar. E para esse povo, nessa época, a uva, o suco e o vinho eram sinônimos, e ainda são sinônimos de alegria. Porque é a alegria de estar à mesa tomando vinho que faz sentido na vida para eles. E ainda que não houvesse essa alegria, ainda assim ele se alegraria em Deus. A safra de azeitonas aqui, quando fala não havendo, mesmo falhando a safra de azeitonas, ou seja, essa safra de azeitonas indicava que a luz produzida por meio do azeite era importante e que o medicamento produzido por ela sempre seria possível por meio da produção constante. Ou seja, se parasse essa produção constante de remédio e essa produção constante de luz, mesmo com trevas e mesmo com doença, ainda assim exultaria e regozijaria no Senhor. Eu penso que é um período que nós estamos passando, período de doença. E tenho certeza plena, e não falo isso de boca, porque eu também já fiquei doente. E pensando nas pessoas que estão doentes hoje, confie no Senhor, espere no Senhor, porque ainda que não haja um remédio, ainda que não haja uma descoberta clara de que há uma medicação, uma vacina contra esse vírus, ainda assim podemos nos alegrar e exultar no Deus da nossa salvação, porque o alvo da nossa vida é a salvação. Meu querido, minha querida, se você não tem essa certeza, a certeza da salvação, você precisa buscar em Deus isso. Você precisa, em nome de Jesus, saber, conhecer de Deus isso. E aqui quando diz, não havendo produção de alimento nas lavouras, o alimento aqui indicava o quê? A fartura abundante, a subsistência, o suprimento diário e fidelidade de Deus constante. E mesmo não havendo o suprimento de Deus, no suprimento da lavoura, mesmo não havendo a produção de alimento, mesmo não havendo algo para colher, ainda assim ele se alegraria no Senhor. Quando diz respeito aqui, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, os animais aqui, para o povo, indicava também as ofertas de sacrifício que seriam sempre oferecidas como adoração e remissão dos pecados. Ou seja, não tendo a matéria-prima para ofertar ao Senhor, não tendo a matéria-prima para sacrifício de louvor ao Senhor e de remissão dos pecados, mesmo assim, ainda assim, adoraria o Senhor, exultaria no Deus da salvação. Sabe que essas coisas é o sustento do povo. E sendo o sustento desse povo, eles ficariam totalmente desprovidos de tudo. E aí nós vemos aqui no verso 18, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele conclui, e faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Sabe o que é isso aqui, meu querido?
o foco principal. O Senhor que, independente de qualquer situação, é o único que pode salvar, é o único alvo da nossa adoração, é o único alvo da nossa dependência, é o único que nos faz saltar mais alto, é o único que nos dá a visão do alto. Sabe que quando ele diz no verso 19, o Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como os do cervo ou da corça, faz-me andar em lugares altos. Significa que faz-me estar visualizando algo muito mais alto do que o que nós podemos ver aqui na terra. Quando Deus nos dá essa visão, Ele nos dá uma visão, e aí podemos concluir dizendo: confiança em Deus, alegria em Deus, iluminação e cura de Deus, satisfação em Deus, adoração exclusiva a Deus. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Por mais que as coisas não vão bem, ainda que tudo se perca, eu me alegrarei, eu me exultarei, eu me regozijarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha rocha e a minha salvação. O Senhor é o socorro presente na hora da angústia. E o Senhor é o que nos dá o suprimento de cada dia. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Sabe o que isso significa? Significa que Ele me faz sentar, repousar, descansar num lugar fértil, numa terra fértil. E o Senhor me protege em todas as circunstâncias, mesmo que venha a faltar tudo o que eu preciso para viver nessa terra. Não me falta a presença do Senhor, que me leva para mais alto do que eu possa estar. Que essa palavra seja encorajadora no seu coração, que você não deixe de perseverar orando, buscando, amando a Jesus e esperando por Ele, se alegrando nele, exultando nele. Faça isso. Não perca tempo reclamando, murmurando, não perca tempo dando brechas para Satanás, não perca tempo sendo negativo nas coisas. Seja otimista, seja encorajador, seja alegre. Não perca tempo buscando os seus próprios interesses. Busque a Deus e todas as coisas que eu e você necessitamos serão acrescentadas. É isso que está lá na palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Que Deus esteja no controle da sua vida. Meu querido, minha querida, você que nos ouve, não perca tempo. Não perca a oportunidade desse tempo de conhecer a Deus, de buscar mais a Deus, de se alinhar a Deus. Não perca tempo para se ajustar ao Senhor. Veja o que Ele está fazendo, veja como Ele está trabalhando, veja o que Ele deseja de você. Peça a Deus, ore ao Senhor para que Ele fale para você o que você precisa ouvir, o que você precisa compreender. Peça para Deus te mostrar o que Ele tem pensado sobre você. Deus olha para você e Ele projeta algo. Você sabe o que é? Pergunte para Ele. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus e vamos perguntar para Ele. Você acredita nisso? Você acredita que Deus está atento às suas orações? Você acredita que Deus está atento a você? Então vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua compreensão. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem nos deixado faltar absolutamente nada. Obrigado porque o Senhor não tem nos faltado nos momentos mais decisivos da nossa vida. E também, Senhor, nós aqui colocamos-nos diante de Ti, o nosso coração, para que Tu fales para nós, ó Pai, o que Tu desejas de nós,
o que tu pensas de nós, o que tu queres para nós. Tenha misericórdia, Deus, de cada um de nós. Nos perdoe por murmurar, reclamar. Nos perdoe, ó Deus, por jogar fora palavras. Nos perdoe, Senhor, por não dar valor às coisas que o Senhor tem nos dado. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes não considerar a tua boa mão sobre nós. Nos perdoe, Senhor, por não reconhecer muitas vezes que tu és o que provê, que tu és o Deus que nos dá inteligência, que nos dá sabedoria. Nos perdoe por não reconhecer que muitas vezes somos protegidos, somos livrados do mal. Nos perdoe, Senhor, por não reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador pessoal. Pai, tome conta das nossas vidas e, acima de tudo, entre no coração de cada pessoa que ainda não o tem. Transforme-os em nome de Jesus. Faça o que nós não podemos fazer aqui nesse momento. Alcance o coração do homem e da mulher que não te conhece. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Que Deus mude a sua vida, seus pensamentos, em nome de Jesus.